Olá, sou a professora Gabriela e sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa pelo sistema de ensino Uniavan. O tema da nossa aula é carta. Você já leu uma carta? Já escreveu uma carta? Sabe o que é esse gênero textual? É isso então que nós vamos estudar a partir de agora. Iniciamos observando as imagens que tem na página 68. Vocês já leram uma carta? Já receberam ou já enviaram? Sabem qual é esse tipo de gênero? Vamos estudar sobre isso então a partir de agora. Começamos fazendo a leitura de uma carta que está na página 69. Faça uma leitura atenta desse texto, percebendo os detalhes da escrita, as características, reconhecendo esse texto em formato de carta. Depois, respondam as perguntas que vêm a seguir. Na página 71, nós temos então a explicação sobre esse gênero, o gênero carta. As cartas são gêneros textuais bem antigos, apesar de que hoje em dia nós quase não utilizamos mais. O texto que você leu no exemplo anterior é um formato de carta pessoal, ou seja, é nesse tipo de carta, escrito em primeira pessoa, que nós colocamos os nossos sentimentos, as nossas emoções, contamos sobre coisas que aconteceram na nossa vida. Tem esse intuito de passar algo pessoal para uma pessoa conhecida, um amigo, um colega, um familiar ou uma pessoa que amamos. E como eu já falei, antigamente as cartas eram bem mais comuns. Hoje, para nós nos comunicarmos com alguém, basta mandar um e-mail ou até mesmo usar um aplicativo de celular. Ficou muito mais fácil, né? Na página 72, nós temos algumas características desse formato de texto. Vamos observar. A primeira característica está relacionada ao local e à data. Sempre que se escreve uma carta, nós colocamos o local em que foi escrito, por exemplo, Balneário Camboriú, e a data, por exemplo, 21 de julho de 2021. Segunda característica é o uso de um vocativo, ou seja, fazer referência ao nome da pessoa que vai receber essa carta. Por exemplo, querido amigo João. Terceira característica é o próprio texto, ou seja, é a escrita das informações pessoais que nós queremos contar à pessoa que vai receber esse texto. Nessa escrita, então, ela tem um caráter mais pessoal e normalmente escrito em primeira pessoa. Quarta característica é a despedida, ou seja, se você está conversando com alguém por meio da carta, você vai então se despedir dessa pessoa, deixar um até logo, até breve, nos vemos em breve, até a próxima carta, etc. E por fim, a assinatura, ou seja, o nome de quem está escrevendo essa carta, de quem escreveu a carta, para que a pessoa que vai ler saiba de quem recebeu. Seguimos nossa aula na página 73 e tem uma proposta de escrita de carta. Que tal você escolher algum colega que mora longe, ou um primo, uma prima, um avô, um tio que mora em outra cidade para mandar uma carta? Vai ser bem interessante porque normalmente não utilizamos mais esse meio para conversar com as pessoas, né? Então sigam ali o roteiro e escrevam a carta para a pessoa escolhida. E ainda seguindo na página 73, nós temos um novo conteúdo, não tão novo assim. É o vocativo. Você viu nas características da carta que nós usamos o vocativo, ou seja, fazer o chamamento, falar, mencionar a pessoa com quem nós estamos conversando. O vocativo, então, nada mais é do que o termo ou a palavra utilizado para chamar alguém, para se direcionar a uma pessoa, a um indivíduo. Na página 74, nós temos alguns exemplos. Vamos ver. Querido amigo Pedro, acabei de voltar para casa. Percebam que o vocativo é o que está em destaque. Querido amigo Pedro. Outro exemplo. Mãe, venha cá. Vocativo, mãe, é a pessoa que está sendo chamada. Outro exemplo. Ó pai, dai-me forças. Então, estou fazendo o uso do vocativo pai. A flor, Maria, é para a tua professora. O vocativo aqui é Maria. E o último exemplo, entrem, meninas. Então, temos aqui o vocativo meninas. Outro conteúdo desta página é o aposto, também muito utilizado na escrita das cartas, porque trazem informações extras. O aposto é justamente isso, fazer uso de uma informação complementar ao que está sendo dito. E normalmente esse aposto ele é colocado entre vírgulas. Vamos ver os exemplos. O menino, que morava em Balneário Camboriú, passou as férias no Paraná. O aposto, então, é essa frase, essa explicação a mais que está entre vírgulas, que morava em Balneário Camboriú. O objetivo foi dizer que esse menino que estava passando as férias
No Paraná, morava em Balneário Camboriú, então coloquei esse aposto entre vírgulas. Maria, minha tia, está chegando no ônibus das 21 horas. Então, o aposto aqui é minha tia. Eu quis deixar claro que a Maria é a minha tia. Coloquei essa informação complementar entre vírgulas. Joana, filha de Dona Maria, escreveu uma linda carta de amor. Mais uma informação complementar entre vírgulas. Destaquei que a Joana ela é filha da Dona Maria. Conseguiram entender? Então, o vocativo é aquele termo que chama alguém. E o aposto é aquela explicação complementar dentro de uma frase. Ainda falando sobre aposto, nós temos alguns tipos de aposto, como tem ali na página. Vamos ver. O primeiro tipo é o aposto explicativo, quando eu vou justamente dar uma explicação complementar ao que eu acabei de falar. Segundo tipo, o aposto enumerativo. É quando nós usamos uma sequência de termos para explicar também o que foi dito anteriormente. Terceiro tipo, resumidor, que resume o que foi dito anteriormente. E o último tipo é o especificador, quando especifica um substantivo de uso genérico e não vem acompanhado de vírgula. Vejam os exemplos que tem ali na página 74 para entender melhor. Vamos agora exercitar esse conteúdo? A partir da página 75, nós temos alguns exercícios. Resolvam. Na página 76, nós temos um outro tipo de carta, que é diferente da carta pessoal. Façam essa leitura atenta e percebam quais características são diferentes do outro exemplo que você leu anteriormente. Em seguida, responda as questões sobre a interpretação desse texto que vem nas próximas páginas. Seguimos nossa aula na página 80, compreendendo o gênero que você acabou de ler. Você leu uma carta, mas não é uma carta pessoal. É uma carta de solicitação, ou também chamada de reclamação. Esse tipo de carta faz uso, então, de argumentos para solicitar algo, que pode ser à prefeitura, à Câmara de Vereadores, a empresários, a órgãos que sejam públicos ou coletivos. Por isso que é um tipo de carta destinado a autoridades, pessoas que possam resolver o problema que você está relatando no texto. É um texto também escrito em primeira pessoa, mas que tem essas características de argumentar, de falar sobre um problema, de falar sobre um determinado assunto, para que sejam tomadas as providências pela pessoa ou pelo órgão, pela entidade que vai receber essa carta. Uma das características, antes de escrever essa carta, é saber quem é a pessoa ou a autoridade que vai receber, porque modifica o pronome de tratamento a ser utilizado na escrita. Na página 81, nós temos então uma proposta de carta de reclamação. O objetivo é levantar questões que podem ser melhoradas na escola onde você estuda ou na educação do seu município. Converse com seus pais, com adultos, com colegas e tente elencar problemas que podem ser resolvidos ou questões que podem ser melhoradas e escreva então esta carta de reclamação. Lembrando que é em primeira pessoa e deve ser argumentada, trazer os pontos, os problemas para que a autoridade possa resolver. Seguimos nossa aula na página 83, conteúdo sobre vírgula, essa pontuação tão utilizada nos textos escritos e muito utilizada nas cartas. Você viu, por exemplo, que nós usamos a vírgula nos vocativos, nos apostos. Vamos então ver algumas outras regras para o uso dessa pontuação tão importante. Vamos ver as regras que estão na página 84. Na página 84, nós temos então algumas regrinhas. A primeira delas diz que a vírgula deve ser utilizada para separar nomes próprios seguidos de datas, muito utilizadas em cartas. Usamos a vírgula também para separar o vocativo e o aposto, que nós já vimos anteriormente. Outra regra que está na página 85 é em relação às conjunções. Nós usamos as vírgulas para separar as conjunções que têm uma ideia de explicação, oposição, conclusão ou alternância. E por fim, também usamos vírgulas para separar expressões explicativas, corretivas, como isto é, por exemplo, aliás. Entenderam? Vamos então resolver os exercícios que vêm a seguir sobre o uso de vírgula. Na página 88, nós vamos entender sobre o uso dos porquês. Existem diferentes escritas de porquês e diferentes maneiras de utilizar. Assistam aos vídeos então para entender essas diferenças. Em seguida, resolvam os exercícios sobre isso. E por fim, respondam os exercícios que estão no banco de dados, que iniciam na página 90.
Eu fico por aqui e desejo a vocês uma ótima jornada de estudos. Quem sabe nos vemos em outro vídeo. Tchau!